like, deixa seu like lá no canal da Jovem Pan News Natal, interage com a gente também no 999891263. A gente vai para o nosso momento entrevista. Nosso entrevistado hoje é o Dr. Robson Dias, presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Rio Grande do Norte, porque a Associação de Ginecologia e Obstetrícia aqui do estado vai promover aí a sua 35ª jornada. E nós vamos receber ele, Dr. Robson Dias, para saber os detalhes desse evento. Muito bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Liz. Bom dia, Divan. Bom dia a todos que compõem a equipe da Jovem Pan. É um prazer vocês abrirem esse espaço aqui para a gente divulgar uma ação que a gente considera de importância, né, da nossa SOGORN, que é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, de conseguir realizar diante desse cenário que a gente ouvia há pouco, de tantas questões, de tanta escassez de recursos, né? De tantas questões envolvendo hoje a gestão e a educação, e a saúde é uma questão central, é uma questão fundamental. E essa crise, doutor Robson, não pode chegar na ginecologia, pois né? É. Porque ou nasce ou não nasce. Então, quando a crise chega realmente para criar um problema grave, né? Pois é. E a despeito da saúde do homem não ser importante, mas a saúde da mulher é também outra questão que a gente considera prioritária, porque a mulher está no centro da família e a gente vai discutir na jornada todas essas questões, vai discutir a importância da participação do homem nessa vida que ele tem ao lado da mulher, da sua companheira, como pai, como companheiro, como avô, né? A responsabilidade do homem, isso é muito importante. E o tema central da nossa jornada é exatamente por todas essas questões que envolvem hoje a saúde da mulher, em defesa da saúde da mulher. Olha. Então a gente está priorizando na programação dessa jornada científica, que é uma jornada anual. A história da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Norte, ela se confunde com a história do Departamento de Toxicologia da Universidade, que tem longos anos, com a história da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e anualmente a gente tem organizado esses eventos científicos priorizando os temas preponderantes relacionados à saúde da mulher, né? Então, em defesa da saúde da mulher, porque a gente vai discutir a questão do enfrentamento do câncer ginecológico, do câncer de mama, do câncer uterino. Iremos discutir questões relacionadas principalmente à morte evitável da mulher, né, que é a morte materna. Então essa é uma questão que nos aflige a todos que participam, todos que atuam com a saúde feminina, ver a mulher no momento sublime de sua vida, no momento da sua parturição, do seu pré-natal, do seu parto, muitas vezes pagar com uma complicação grave que pode ser a própria vida, né? Sendo aquela morte evitável e muitas vezes decorrente de falhas existentes também na gestão pública, né? E na capacitação desses profissionais. Então é nesse sentido que a gente se esforça, a gente vem se somar, né? Cumprindo a missão da sociedade científica no sentido de ofertar atualização, ofertar capacitação, né, e educação continuada, não só para os nossos associados, que são em torno de 400 ginecologistas obstetras no Rio Grande do Norte, mas também um evento aberto para a participação dos profissionais da estratégia da saúde da família, né? Digo aí, os médicos generalistas e as enfermeiras inseridos nas unidades básicas de saúde, que também tem um contingente de participação. Doutor Robson, o senhor falou em morte, falou em morte evitável, em complicações no parto. O que fazer? Quais as medidas essenciais? Quais os cuidados que a mulher deve ter para não chegar nesse estágio de uma morte ou de uma complicação na hora do parto da sua saúde? Quais os conselhos, quais as dicas para que deve ser recomendado, os exames necessários para que a mulher tenha uma saúde bacana, né? Não enfrente um câncer ou outras complicações? Eu chamo a atenção, antes de responder sua pergunta, para que nós tivemos um retrocesso que não foi imaginado
Com essa pandemia de 2020 e 2021, a morte materna, a morte que é 99% evitável, a morte por uma complicação no pré-natal, parto ou puerpério, ela voltou a níveis, digamos assim, estratosféricos existentes há 25 anos atrás. Então foi um retrocesso muito grande nesses indicadores de saúde que a gente tem, e o Rio Grande do Norte muitas vezes figura como um dos principais. Os nossos indicadores não são bons nesse sentido, tanto em relação à morte materna evitável, mas também em relação a ações de planejamento reprodutivo nas unidades básicas de saúde, que seria uma medida efetiva, se somando à redução dessas causas, dessas complicações, né? Uma elevada taxa de gravidezes indesejadas, gravidez na adolescência, sem a gente enxergar políticas públicas de educação sexual e de planejamento reprodutivo para que contribuam com essas questões. Então, assim, precisa-se que tenhamos um pré-natal de qualidade, um pré-natal bem assistido, que essa é uma responsabilidade da estratégia da saúde e da família. Precisamos que tenhamos uma adequada integração na gestão dessa mulher que faz o pré-natal na atenção básica com os serviços e com a regulação adequada para os serviços de maior complexidade. Precisamos que tenhamos compromisso de todos, compromissos da gestão, né, na equidade de recursos, né, e de foco e de prioridade para a saúde das pessoas. Isso é um direito constitucional. A mulher tem direito, ela tem direito a ter um acesso ao pré-natal, ela tem direito a ter um parto próximo da localidade onde ela mora, ela tem direito a ser bem acompanhada, ela tem direito a ter informação, a ter uma assistência ao parto com qualidade, seguindo os preceitos éticos e humanísticos de acolhimento e de assistência de qualidade, e não a mulher peregrinar, que é o que a gente vê nas maternidades públicas, a falta de responsabilidade se somando de toda a nossa sociedade, as mulheres peregrinares, a peregrinação de mulheres nas maternidades públicas atrás de um internamento, né, sem um encaminhamento adequado, sem uma responsabilidade nesse sentido. Então, é isso. O que precisa é foco, é compromisso de todos para o enfrentamento de uma questão que é tão séria. Perfeito, né? presidente. Que é tão séria. Como é que a associação ela tem encarado isso, né, com medidas, sem chegado junto ao poder público, tanto municipal quanto estadual? Como é que vocês acompanham toda essa situação das mulheres, principalmente as mulheres que ainda falta informação, tem carência? A associação ela tem sempre que necessário pautado essas questões junto aos secretários municipais de saúde, junto ao Conselho Estadual de Saúde, ao COSEMES, né? Nós, por vezes, solicitamos reunião no Conselho Estadual dos Secretários de Saúde para mostrar os indicadores, para mostrar essa problemática da mulher na assistência ao parto, né, por uma falta exatamente de integração, por uma falta de serviço, por uma falta de referência, que muitas vezes não esbarra na questão da qualificação profissional. Então nós, enquanto sociedade científica, temos a responsabilidade, sim, de trazer a atualização, a qualificação científica para o profissional que assiste o parto. Desse ano, de uma forma inovadora, estamos realizando um curso prático que a gente chama de hands-on em emergências obstétricas, trazendo uma equipe de fora para fazer um treinamento, né, nas complicações da sala de parto, o treinamento no tratamento das hemorragias na sala de parto, né? Questões sérias com a inscrição para esse curso durante a jornada, como uma forma de contribuir para a qualificação daqueles que estão na ponta do plantão das maternidades, daqueles que estão cursando a sua residência médica nessa qualificação. Mas a nossa responsabilidade, né, chega até aí, né, como sociedade científica. Convidamos sempre a participação da Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde para
participação no nosso evento. Que são né? entes importantes, né? Que oferecem a estrutura do serviço público, né? E, além dessa questão do parto, do pré-natal, nós queríamos destacar ainda outras questões. Tá? Quais são as complicações maiores na hora do parto, além da hemorragia? As principais causas de morte, nessa questão da assistência ao parto e do pré-natal no Brasil, são as hemorragias, né, a hipertensão arterial e as infecções. E a quarta causa de morte são as complicações decorrentes do aborto inseguro, que é aquele abortamento sem assistência feito clandestinamente. Então, essas são as 4 principais causas de morte materna no Brasil. Na complicação do parto, principalmente, são essas. As hemorragias, que podem acontecer no puerpério ou no pós-operatório de uma cesariana, as hipertensões, as crises hipertensivas, com as complicações decorrentes das síndromes hipertensivas, como é a eclâmpsia, né? Como são os acidentes vasculares cerebrais, doutor, e todas as outras questões, né? E as infecções, que são aqueles casos, principalmente de infecções no puerpério, de casos mal conduzidos na assistência ao parto, as infecções puerperais ou as infecções decorrentes de um aborto mal assistido. E muito também desses problemas, né, do parto se devem a também um acompanhamento que não foi feito, realizado também pela própria gestante. Exatamente. Né? Falta de ultras, né, um pré-natal completo, né, que poderia também minimizar esses dados aí que o senhor trouxe aí com relação às problemáticas, né, das gestantes. A Organização Mundial de Saúde define como de 6 a 8 consultas, pelo menos, durante um segmento pré-natal, durante os 9 meses de gestação, e muitas vezes a gente, na ponta do atendimento, no atendimento de plantão obstétrico, recebe a gestante, muitas vezes, sem um segmento desse, né? Sem ter realizado o pré-natal, mas muitas vezes não é culpa da mulher, né? Sim. Eu acho que se a gente tem uma política de atenção primária, se a gente tem uma equipe de estratégia de saúde da família, se você tem agente de saúde da família, essas questões deveriam ser minimizadas, né, a partir da atuação, né, da equipe que está mais próximo da população, né? Que é a atenção primária. Perfeito. Os exames assim, que são mais recomendados durante o parto e também na parte preventiva, como é que está essa estrutura? Porque aqui é quando a gente vê uma crise, né? Maternidade tal, não atendeu por conta disso e vai tudo para a maternidade Januário 5. Januário 5 superlotou, não tem condições. Quais são os exames mais recomendados? Vamos mandar essa informação, principalmente para os jovens, né, que têm gravidez indesejada, e mulheres também que não chegam a ter essa informação. Tem um menino e fica ali... Todo segmento pré-natal, ele segue uma rotina, né, por cada trimestre, né, de exames laboratoriais, né, desde a classificação sanguínea, também o rastreamento do diabetes, mas também ao rastreamento das infecções possíveis, né, de terem acontecido antes ou durante a gravidez, que possam ter a transmissão vertical para o bebê, né? E eu destaco aí a importância da ascensão hoje que a gente tem, né, da infecção pelo HIV na população feminina, né? Sim, é uma questão exatamente pelo cansaço, né, pela negligência que se tem da participação também masculina na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, como o uso do preservativo, né? Então tem se observado essa questão. E os exames, outros como exames de ultrassonografia, mas na realidade, mesmo no Serviço Único de Saúde, não tem tido muito problema com relação ao acesso da realização desses exames, né? O grande problema existente na atenção obstétrica é exatamente a desregulação, a desintegração, muitas vezes, na regulação dessas mulheres no momento do parto, né? Como você mencionou, superlotando determinados serviços, né? E outros não, né? Então esse é o grande problema, que é um problema que deve ser enfrentado, né? Entendemos que deve ser enfrentado pela coordenação estadual com relação a evitar que essa superlotação, né,
E a maternidade escola Januário Sica, eu trabalho lá, eu sou professor, fui plantonista durante 17 anos, vive um momento de valfredização, basta que qualquer um de vocês, se quiser nos acompanhar nos corredores da maternidade, você vê leitos de puérperas e de gestantes, né, amamentando seus recém-nascidos nos corredores por uma questão de superlotação. Então isso é uma vergonha, né? Porque não era para acontecer essa desregulação, essa superlotação. Num momento, né, tão sublime da vida, num momento tão importante, que precisa de tanto cuidado, de tanta higienização, né? Você encontrar esse termo aí, valfredização. Valfredização, pois é, infelizmente. Não sei nem se foi adequado eu empregar, desculpe. Pode ser até que o Valfredo hoje não esteja mais assim. Não, mas tá. Aí, doutor Robson, vamos lá para trás, né? Para o momento do ato sexual irresponsável às vezes, né? Como prevenir? A gente tem tanta, hoje a internet, tanta informação e tal, mas a gente ainda tem um número muito grande de gravidez indesejada. A gente vê pessoas que não têm a mínima condições de comprar uma lata de leite para uma criança, cada ano tem um menino, né? A gente vê pedintes na rua, entra aqui nas avenidas e a gente vê pessoas pedindo e aquele barrigão por ali. Tem um e já tem um encomendado para o outro ano. Como prevenir? Quais as medidas de controle da natalidade? Como conscientizar o jovem que aquele não é o momento, que você pode praticar ali o seu ato sexual, mas prevenindo, não tendo criança, não tendo filho. Como eu falei no início, a gente tem um alto percentual. A estimativa foi que agora, em 2022, tivemos um percentual de 14% de gestações em meninas de 14 anos ou menos de idade no Brasil. Então isso é uma epidemia que, por mais que eu, como profissional da saúde, toco-ginecologista, queira abraçar, vejo que é uma questão de maior complexidade que precisa se somar a outros esforços, né? Um dos aspectos que nós achamos dessa questão, vamos começar pela questão da saúde, é que há pouco foco, há pouca ênfase na atenção à saúde para as questões do planejamento reprodutivo, né? Então, nesse sentido, se qualquer um de nós procurar um serviço público atrás de um insumo de contracepção ou de uma orientação, nós vamos encontrar inúmeras falhas. Desde o profissional, da capacidade do profissional, e daí esse ser um tema também subcentral da nossa jornada, a questão do planejamento, porque quando procuramos ver a realidade de uma unidade de saúde, de uma UBS com relação a essa questão, desde a capacidade do profissional, do treinamento e da capacidade dele inserir um método como o dispositivo intrauterino, a restrição de oferta de insumos contraceptivos, que não tem. Então, assim, há uma deficiência nesse sentido, porque precisamos ampliar nas equipes de saúde essa ênfase, tanto no sentido de ampliar a quantidade de insumos contraceptivos, de métodos, que a gente tem uma restrição, né? Como também fortalecer, treinar, ter gestão pública que fortaleça, que foque nessa questão do planejamento reprodutivo e que treine essas equipes para que o planejamento, de certa forma, né, efetivamente ele aconteça, né, ofertado para a população. A outra questão que eu quero destacar é a questão da educação. Da nossa sociedade. Nas escolas. A nossa sociedade, estruturalmente, ela tem um viés estrutural de uma forma que se discute até, há quem ache que não deva existir educação sexual na adolescência. Então, temos que ter profissionais afeitos ao atendimento do adolescente, e entender o que é que se passa pela cabeça do adolescente, mas na educação, principalmente, a gente tem que ter uma ação nesse sentido, se somando à saúde, discutindo, né,
nas escolas a educação sexual, discutindo as doenças sexualmente transmissíveis e chamando a atenção para a participação do homem, da responsabilidade do homem, Perfeito, né? Da responsabilidade do homem na questão da reprodução. Porque é o rapaz, a mãe é o pai, é o avô, e a nossa percepção é que o homem muitas vezes se exime dessa responsabilidade e deixa a mulher. A questão da contracepção não é uma responsabilidade só da mulher. Perfeito. Daí nós, A camisinha nós se colocarmos ao lado das pessoas vulneráveis, né? Porque existe uma certa fadiga, uma certa fadiga com relação ao uso da camisinha. Não falta conhecimento científico. Eu acho que nem por parte do próprio adolescente falta conhecimento científico com relação a todas essas questões, né? Mesmo sem ter a ênfase nas escolas, mesmo sem ter um mutirão na sociedade, mesmo sem ter um consenso nesse sentido, não falta conhecimento científico hoje para evitar a gravidez. Apesar de que nenhum método é 100% efetivo, mas não falta conhecimento científico. O que falta, muitas vezes, é a responsabilidade de cada um. Então, eu acho que é uma questão que passa pela participação da sociedade e da escola também, né? Não vamos conseguir bons resultados se a gente não tiver também se somar à ação da educação nesse sentido. Pois é, meus ouvintes, vocês chegaram agora, nós estamos falando com o presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Rio Grande do Norte, o Dr. Robson Dias. Ele está falando da 35ª jornada e a gente está tirando uma casquinha dele, abrangindo aí todos os assuntos relacionados à saúde da mulher. Pois é, ele dando dicas aí, sendo bastante honesto. Eu estou assinando embaixo de tudo que ele está falando, viu? Atenção os homens aí, principalmente sobre essa responsabilidade dos homens com relação à gravidez. Esquecendo da camisinha, né? O cara vai para uma festa ali, essas festas que acontecem aí no final de semana, tupido de gente. Eu quero ver qual o jovem aí, o adolescente que leva uma camisinha. Doutor, pois é. Aí bolso. Eu queria voltar um pouquinho ainda essa pauta da maternidade, né? Sobre a superlotação que o Januário Ciclo vive. O senhor acha que um dos motivos também das prefeituras, do interior principalmente, né? Da região metropolitana, não investirem em maternidade também e mandarem de lá? Qual seria o motivo? Mandarem do interior para Natal? Seriam falta de UTIs? Seriam falta de profissionais capacitados? Como é que o senhor enxerga isso? Às vezes tem a questão neonatal, né? Tem a questão apesar de que na região metropolitana a gente tem uma estruturação qual é o perfil dos pacientes em andamento desses serviços, né? Mas eu digo, existe a questão da prematuridade aí nas situações de risco, né? Muitas vezes é um serviço que atende, que tem a equipe de plantão, mas não tem uma UTI neonatal, como você lembrou, né? E aí o trabalho de parto é prematuro, em última análise termina vindo para a maternidade. E a gente está vendo cada vez mais maternidades perdendo espaços de UTI neonatal e acaba superlotando o serviço público, né? Mas às vezes também entra a questão de outras questões, e quem tem sido um problema mencionado, é a questão de lacunas nas escalas de plantão, né? Desses serviços, né? Que compõem, digamos, a região metropolitana. Então, tem serviços funcionando, mas que às vezes tem lacunas nessas escalas, né? E é preciso que a gestão atue mais fortemente nessa questão, né? Entendi. Lacunas nas escalas, ou tem um obstetra de plantão, mas o pediatra não tem hoje tem uma lacuna na escala do pediatra. Mas você acha que é a precarização financeira, que o pagamento que é ruim para o funcionário? Não avanço nessa opinião, porque Entendi. Não vislumbro que seja precarização financeira, né? Chama a atenção aí que é necessário uma ação conjunta, acredito, dos órgãos de regulação, como o Conselho Regional de Medicina, porque envolve muitas vezes questões éticas, né? Verdade. E que essa é uma questão muito importante hoje na atuação e na formação profissional. Então, né? Só me informar, na região metropolitana, onde é que dispõe de maternidades, ou uma parte enviada para Natal? Não, tem. São Gonçalo deve ter. Tem Parnamirim, a Maternidade Divina Amor, tem Macaíba, tem São José de Mipibu. Extremóis. Talvez não, né? São Gonçalo. Mas o perfil dos pacientes, dos bebês que são recebidos na Januário Ciclo, são bebês prematuros?
são bebês de alta gravidade, é isso? Partos que vão A ser de maternidade alta de Januário 5 hoje ela só recebe gestantes de alto risco. Ah, pronto. É. Então, normalmente são gestantes que têm complicações ou por hipertensão, ou por diabetes, ou por qualquer outra comorbidade. E aí, muitas vezes, são gestações que tendem a ter interrupção antes do termo gestacional, né? Os normais vão para Araquém. Os de menor complexidade vão para as maternidades do município. Muito bem. Dr. Robson Dias e a 35ª jornada Sogorne. Como é Sogorne? Sogorne. Eu estava tentando dizer. De ginecologia e obstetrícia do Rio Grande do Norte. É aberta para todo mundo? Como é que vai funcionar? É aberto para os associados, é aberto para os ginecologistas obstetras não associados, para estudantes, né, de medicina e estudantes de enfermagem, para médicos e enfermeiros. E onde é que vai acontecer? Vai acontecer no Golden Tulip, dia 31, quinta-feira, dia 31, e na sexta-feira, dia 1º. Estamos trazendo para essa jornada o presidente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e o presidente da Associação Médica Brasileira. Então, é um evento que vai reunir uma pleiade de talentos locais, mas também de pessoas de fora, para a gente discutir todas essas questões. Muito importante. Muito importante. Eu queria estar lá, porque eu adoro tudo que é relativo à saúde convidada. feminina. O senhor disse que sem as mulheres, como foi que o senhor estava falando no intervalo? O mundo não existe. Acho que sem as mulheres a gente não anda muito, né? Perfeito, minha gente. Que frase melhor do que essa, doutor? Sem as mulheres, o mundo não existe. No mundo não existe. Doutor Robson Dias, presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Norte. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por tirar aí nossas dúvidas. Foi um momento muito proveitoso, bastante produtivo. A gente passaria uma manhã inteira falando aqui de saúde da mulher. Muito obrigado. Eu é que agradeço a atenção de vocês. A gente deseja sucesso aí na 35ª jornada